Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador clicando em Seja Membro, ou enviei um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Agora fique com mais um conto. O silêncio de Alexander pesava no ar, mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. O coração de Sofia batia descompassado, e um frio percorreu sua espinha. Alexander, sua voz saiu baixa, quase temerosa. O que ela está dizendo? Ele fechou os olhos por um breve instante, como se estivesse reunindo forças para responder, mas Helena não lhe deu essa chance. Oh, querida, Helena sorriu, colocando-se ao lado de Alexander e deslizando a mão pelo braço dele, um gesto possessivo. Ele precisa de um herdeiro. E adivinha? Você foi a escolhida. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A respiração ficou presa na garganta, e sua mente recusava-se a processar aquelas palavras. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para Alexander, esperando que ele desmentisse, que negasse tudo e atirasse daquele pesadelo. Mas ele continuava imóvel, os olhos carregados de algo que Sofia não soube decifrar, culpa, arrependimento, ou apenas a confirmação do que Helena acabará de dizer. A dor se instalou no peito de Sofia como uma lâmina afiada. Ela deu um passo para trás, se afastando dele. Você mentiu para mim? Sua voz falhou, traindo a tempestade de emoções dentro dela. Sofia, Alexander finalmente quebrou o silêncio, mas ele não tinha palavras certas para aliviar o impacto da verdade. Não. Ela ergueu a mão, recusando-se a ouvir mais. Você brincou comigo? Fingiu se importar? Me fez acreditar que... A dor em seus olhos o atingiu como um golpe. Eu nunca brinquei com você, Sofia. Então me diga que isso é mentira. Ela desafiou. Alexander abriu a boca, mas hesitou. E naquele instante, Sofia soube a verdade. Os segundos que se seguiram pareciam uma eternidade. O silêncio de Alexander dizia mais do que qualquer justificativa que ele pudesse dar. O peito de Sofia subia e descia rapidamente, sua respiração curta, descompassada. O castelo, a casa nas montanhas, os momentos que passaram juntos. Tudo se embaralhava em sua mente, agora atingido por uma dor sufocante. Helena cruzou os braços, satisfeita ao ver o impacto de suas palavras. Bem, acho que agora está tudo claro, não é? Sua voz era um veneno doce, cada palavra carregada de crueldade. Sofia sentiu as pernas vacilarem, e instintivamente, Alexander deu um passo em sua direção. Não toque em mim! Sua voz cortou o ar como um chicote. Ele parou no mesmo instante, como se o simples tom de sua voz tivesse o atingido fisicamente. Sofia, me escute, Alexander tentou novamente, sua expressão carregada de algo que se assemelhava a desespero. Te escutar? Ela soltou uma risada amarga, os olhos marejados. Você me trouxe para cá com uma mentira. Fingiu que se importava, que eu significava algo para você. Mas no final, eu era só para fazer um filho, não era? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado, tentando encontrar as palavras certas. Mas como justificar algo assim? Eu não planejei me apaixonar por você, Sofia. Ela piscou, surpresa com a confissão. Mas a dor não diminuiu. Eu não acredito em você, Alexander. Helena revirou os olhos. Que dramático, francamente, Alexander. Você realmente pensou que ela aceitaria tão facilmente? Ele ignorou Helena, os olhos fixos em Sofia. Eu queria te contar, mas preferiu continuar me enganando, não é? Ela o interrompeu. Um nó apertava sua garganta, tornando difícil até mesmo respirar. Com uma mão trêmula, tocou o ventre ainda plano. E o bebê? Sua voz saiu em um sussurro quebrado. Alexander fechou os olhos por um instante. Eu quero esse filho. Sofia sentiu o estômago revirar. Claro que quer. Ele é o que você sempre quis, não é? Um herdeiro. Os olhos dele se estreitaram, e por um momento, ela viu algo reluzir ali, não raiva, mas um tipo de angústia que ela não queria entender. Você acha que é só isso?
Sua voz era baixa, carregada de algo indefinível. O que mais seria, Alexander? Sofia sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Amor? É amor, Sofia. Ela prendeu a respiração, sem saber se acreditava. Eu me apaixonei por você no instante em que te vi naquela rua, frágil e sozinha. Desde aquele momento, soube que faria qualquer coisa para te proteger. Os olhos de Sofia estavam marejados. Parte dela queria acreditar, queria se agarrar às palavras dele como um náufrago à última tábua de salvação. Mas havia dor, mágoa e a sombra da mentira entre eles. Helena bufou, cruzando os braços. Que lindo! Um verdadeiro conto de fadas. Alexander fechou a expressão, seu olhar ficando ainda mais frio ao se voltar para Helena. Vá embora, Helena. Ela riu, balançando a cabeça em descrença. Você realmente acha que pode simplesmente me mandar embora? Eu sou sua esposa, Alexander. E acho que sua querida hóspede merece saber disso diretamente de você. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés, mas antes que pudesse falar, Alexander deu um passo à frente, sua voz carregada de firmeza, não por muito tempo. Helena parou, seu sorriso desaparecendo. O quê? Estou pedindo o divórcio, ele declarou, sem hesitação. O choque nos olhos de Helena foi evidente. Por um instante, parecia que ela não conseguia processar o que ele dizia. Você enlouqueceu? Não pode simplesmente me descartar como se eu fosse. Nosso casamento acabou faz tempo, Helena. E agora, eu só estou tornando isso oficial. Helena olhou de Alexander para Sofia, como se finalmente compreendesse a situação. Seu rosto se contorceu de raiva, mas antes que dissesse qualquer coisa, Alexander cortou, saia daqui. Agora. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura, mas havia algo diferente nela agora. Um brilho perigoso nos olhos. Isso ainda não acabou. Seu pai não vai permitir que me troque por uma mendiga, disse antes de se virar e sair, batendo a porta atrás de si. Sofia permaneceu imóvel, o coração martelando no peito. Ela queria acreditar em Alexander, mas tudo ainda era demais para processar. Ele se aproximou, tocando seu rosto com delicadeza. Eu sei que é muito, mas por favor, acredita em mim. Sofia engoliu em seco, sentindo-se dividida entre tudo o que descobriu e o que sentia por ele. E, pela primeira vez, não sabia o que responder. O silêncio que se instalou entre eles era denso, carregado de sentimentos que Sofia ainda não sabia como processar. Ela sentia a mão quente de Alexander contra sua pele, mas sua mente estava um turbilhão. Diga alguma coisa, ele pediu, sua voz mais suave agora. Sofia ergueu os olhos para ele, buscando respostas no homem que, até minutos atrás, parecia ser seu porto seguro. Você mentiu para mim, Alexander. Ele fechou os olhos por um instante, como se soubesse que essa era a única resposta possível. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou, ela sussurrou. Alexander suspirou, recuando um passo. Ele enfiou as mãos nos bolsos e olhou para a lareira acesa, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Eu devia ter te contado desde o começo. Mas tinha medo de te perder. Sofia riu sem humor. E agora? Acha que pode me manter aqui depois disso? Ele voltou a encará-la, os olhos carregados de emoção. Quero que fique porque deseja ficar. Não porque eu te trouxe para cá. Ela desviou o olhar, sentindo um nó se formar em sua garganta. Tudo aquilo era demais. O castelo, o segredo, a traição, e, ao mesmo tempo, o jeito como ele a olhava fazia seu coração vacilar. Ela o amava. E esse era o problema. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu novamente. Um dos funcionários entrou, hesitante. Senhor Alexander, tem alguém querendo falar com o senhor. Alexander franziu a testa. Quem? O rei. O sangue de Sofia gelou. Alexander manteve o olhar preso ao dela por mais alguns segundos, depois soltou um longo suspiro. Cuide dela, disse ao funcionário antes de sair. Sofia permaneceu ali, sozinha,
tentando entender o que aconteceria a partir daquele momento. E temendo que essa fosse apenas a primeira de muitas verdades que ainda estavam por vir. A porta se fechou atrás dele, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Helena já não estava ali, mas as palavras dela ecoavam na mente de Sofia como um veneno lento. Você acha que ele te salvou por bondade? Ela envolveu o próprio corpo com os braços, sentindo um calafrio. Tudo parecia ter acontecido rápido demais. Primeiro, ela encontrou Alexander naquela rua, depois ele a trouxe para sua casa, a fez se sentir segura, amada, e agora, tudo desmoronava. Ele mentiu. O que mais estaria escondendo? Sophie olhou para a porta fechada, a tentação de ir atrás dele era forte, mas o medo do que poderia ouvir a impediu. Ela então foi para o quarto, foi até a janela, observando as montanhas ao longe. O vento balançava as árvores, e ela sentiu a mesma inquietação dentro de si. Será que deveria ir embora? Mas, para onde? Seu pensamento foi interrompido por uma leve batida na porta. Ela se virou rapidamente, esperando ver Alexander de volta, mas era a empregada, uma mulher de meia idade, de olhar gentil. Senhorita Sofia, precisa de algo? Sofia hesitou antes de perguntar. O rei. Ele vem aqui com frequência? A mulher piscou algumas vezes, surpresa com a pergunta. Ele e o Sr. Alexander sempre tiveram uma relação próxima. Mas desde que, ela parou, parecendo ponderar se deveria continuar. Sofia se aproximou um passo. Desde que o quê? A empregada suspirou. Desde que a questão do herdeiro se tornou uma prioridade. O coração de Sofia disparou. Que questão? A mulher hesitou, mas então olhou para Sofia com pesar. O rei quer um neto, senhorita. É a única forma de garantir que Alexander continue como herdeiro. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Então era isso. Ela levou a mão ao ventre instintivamente. O atraso. Alexander sabia. Foi por isso que ele ficou feliz quando descobriu. Meu Deus, ela sussurrou, sentindo o chão sumir sob seus pés. O rei estava sentado no escritório, seus dedos pressionando as têmporas enquanto ele tentava controlar a frustração que estava tomando conta de si. A porta se abriu e Alexander entrou, com a postura firme, mas seu olhar carregava a tensão da conversa que ambos sabiam que teriam. Sentamos e conversamos, então, disse o rei, tentando manter a calma. Sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. Alexander se sentou à frente dele, mantendo o olhar sério. Ele sabia o que estava em jogo. O futuro de sua família, sua lealdade a Helena, a pressão para manter o status quo. Mas a decisão que ele havia tomado não era algo que ele pudesse voltar atrás. O que você pretende fazer, filho? O rei começou, com uma leve tensão na voz. O que você acha que conseguirá ao pedir o divórcio? Alexander suspirou, fechando os olhos por um momento, antes de responder com firmeza, não há mais nada a ser feito, pai. Eu me apaixonei por outra pessoa, e não vou continuar vivendo uma mentira. Não posso mais me submeter a uma vida que não escolhi. O rei o olhou com incredulidade. Então, você vai destruir tudo que construímos? Toda a nossa linhagem, nossa história, tudo por uma mulher? Você não entende o que isso significa, Alexander. Você está colocando em risco a nossa família, o nosso nome, tudo. Alexander permaneceu em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras do pai, mas sem ceder. Ele sabia o que estava sacrificando, mas não havia mais volta. Ele havia se apaixonado, algo que o rei nunca entenderia. Eu não estou colocando em risco a nossa família, pai. Estou apenas buscando ser feliz, algo que você nunca me permitiu. Você nunca me deixou ser quem eu sou de verdade. E não posso mais viver de acordo com as expectativas que você tem para mim. Eu escolho o meu caminho agora. O rei se levantou de repente, o rosto vermelho de raiva, mas também de uma tristeza profunda. Ele caminhou até a janela, olhando para as montanhas distantes como se procurasse uma solução ali. Quando voltou-se novamente para Alexander, seus olhos estavam duros, sem nenhuma expressão de compreensão.
Eu não posso aceitar isso. Você vai fazer isso da maneira difícil, não é? Bem, então, se é assim que quer, não será mais meu herdeiro. Não terá nada. Eu cortarei todos os laços com você, e o que restará será apenas uma vida marcada pelo fracasso. Alexander olhou diretamente nos olhos do pai, o peito apertado. Mas sua decisão estava tomada. Ele não podia mais viver sob a sombra do rei, não podia mais viver para agradá-lo. Então, que seja, pai. Eu não preciso do que você tem a me oferecer, eu tenho minhas próprias empresas, posso viver tranquilamente sem sua fortuna, pai. Eu só preciso da minha liberdade. O rei olhou, a raiva misturada com uma sensação de perda. Ele sabia que havia falhado em algum ponto, mas não conseguia aceitar o que estava acontecendo. O que Alexander estava fazendo era mais do que um ato de rebeldia. Era a destruição de um legado. Você vai se arrepender disso, meu filho, disse o rei, com a voz baixa, quase um suspiro. Mas, se é o que quer, vou deixá-lo seguir. Mas saiba, você nunca mais será o mesmo. E com essas palavras, o rei virou-se e saiu da sala, deixando Alexander sozinho com seus pensamentos, agora mais resoluto do que nunca. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a lutar por Sofia e por tudo que ele acreditava ser certo. Após a saída do pai, Alexander se sentou na cadeira, o olhar fixo no vazio. A pressão sobre seus ombros parecia aumentar a cada minuto que passava, mas ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A decisão estava tomada. Com um suspiro profundo, ele pegou o celular na mesa e discou o número do seu advogado. O toque do telefone parecia se arrastar, mas logo a voz firme de Ricardo, seu advogado de confiança, soou do outro lado. Alexander, bom dia. Em que posso ajudar? Ricardo, disse Alexander, a voz séria e sem hesitação, preciso que prepare os papéis para o divórcio. Quero que o processo seja iniciado quanto antes. Houve um breve silêncio antes de Ricardo responder, como se ponderasse a magnitude da solicitação. Está falando sério? Ricardo perguntou, mais como uma confirmação do que uma dúvida. Sim, Alexander afirmou, olhando para as mãos, que ainda estavam tremendo. Não há mais o que fazer. Por favor, prepare os papéis. Não vou mudar de ideia. Ricardo suspirou do outro lado da linha, provavelmente já ciente das implicações da decisão, mas sem poder questioná-la. Entendido. Vou reunir todos os documentos necessários e encaminhar para que você assine. Vai ser um processo difícil, Alexander, especialmente considerando tudo que está em jogo. Eu sei, respondeu Alexander, a voz calma, mas com um tom de resolução que não deixava espaço para dúvidas. Eu só quero que isso termine, Ricardo. Quero seguir em frente com a minha vida. Está bem. Vou cuidar disso. Em breve, você terá tudo o que precisa para dar início ao divórcio. Após mais alguns minutos de conversa, Alexander desligou. Ele ficou em silêncio, o peso de sua decisão finalmente caindo sobre ele. Olhou para o telefone por um tempo, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer tomando conta de seu corpo. Mas, apesar da ansiedade, ele não se arrependia. Ele sabia que era o melhor caminho para ele e para Sofia. Não importava o que o pai pensasse, ou o que o mundo fosse dizer. Ele finalmente estava fazendo algo por si mesmo. Agora, era hora de esperar pelos papéis e encarar as consequências de suas escolhas. Mas, ao olhar para a porta do quarto, onde Sofia estava, seu coração se aquecia ao lembrar da mulher que havia lhe dado uma nova razão para viver. Era por ela que ele estava fazendo tudo isso. Com a mente agitada, Alexander foi ao quarto de Sofia, decidido a falar com ela. Mas, ao chegar lá, o quarto estava vazio. O silêncio no ar fez com que um frio percorresse sua espinha. Onde ela estaria? Ele procurou pela casa inteira, subindo e descendo as escadas, passando por cada cômodo. Nada. O desespero tomou conta dele, e ele desceu apressado até o jardim. O segurança estava de serviço ali. Você viu a Sofia? Perguntou ele. Senhor Alexander, a senhorita Sofia estava no jardim. Mas, a senhora Helena a levou,
informou o segurança com um tom cauteloso, percebendo a mudança no semblante do chefe. Aquelas palavras atingiram Alexander como um soco no estômago. Helena! Ela tinha levado Sofia? O que ela queria com ela? Por que não a havia deixado em paz? O coração de Alexander disparou. Ele não podia esperar mais. Precisava encontrar Sofia. Rápido. Algo dentro dele dizia que Helena estava manipulando a situação de uma forma que ele não conseguia prever. Sem pensar duas vezes, ele se virou para o segurança. Reúna todos os seguranças e procure por elas. Elas não podem estar longe, disse com firmeza, sua voz cheia de urgência. O segurança acenou rapidamente, saindo em direção à casa para dar ordens aos outros. Alexander, então, ficou ali, seu coração batendo forte no peito, esperando que as buscas trouxessem boas notícias, mas a preocupação o consumia. Ele não sabia o que Helena queria com Sofia, mas sabia que nada de bom poderia vir dessa situação. O segurança acenou rapidamente e começou a coordenar a busca. Alexander, determinado, seguiu imediatamente com eles, a mente cheia de preocupações. Ele não sabia o que Helena estava tramando, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger Sofia. Eles saíram pela porta, adentrando o jardim e as áreas ao redor da casa. Alexander olhava atentamente em todas as direções, esperando encontrar um sinal de Sofia, algo que lhe dissesse que ela ainda estava por perto. O vento das montanhas parecia agitar o ambiente, tornando tudo mais caótico. Ele não parava de pensar, onde ela teria ido? Por que Helena estava com ela? Com os seguranças espalhados, Alexander não descansaria até ter Sofia de volta em segurança, longe das garras de Helena. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que não podia perder tempo. Já era noite quando o carro de Helena foi encontrado. Alexander correu em direção a ele, mas o veículo estava vazio. Com o coração acelerado, ele avistou uma cabana abandonada e correu até lá, com os seguranças vasculhando os arredores. A tensão era palpável, o som dos passos apressados se misturando ao vento frio da noite. Ao entrar na cabana, Alexander encontrou Sofia amarrada a uma cadeira, com a boca amordaçada. Seu coração disparou ao vê-la naquela situação. Helena estava ali, descontrolada, com a expressão de uma mulher que perdeu qualquer senso de razão, segurando uma arma. Você não pode me trocar por ela! Helena gritou, a voz cheia de raiva e desespero. Eu serei rainha, Alexander. Não a deixe ser mais importante do que eu. Alexander deu um passo à frente, tentando manter a calma. Pare com isso, Helena. É uma loucura o que está fazendo. Sua voz saiu firme, mas sua preocupação com Sofia era ainda maior. Ele deu mais um passo, decidindo agir. Deixe Sofia em paz, o seu problema é comigo. Helena deu um grito, mais furiosa do que nunca. Não! Você a quer! Está apaixonado por ela! Ela levantou a arma, apontando para Sofia. Eu não vou deixar que você tenha um filho com ela. O medo tomou conta de Alexander. Ele sabia o que ela ia fazer antes mesmo de o ato acontecer. Sua mente entrou em pânico, e, instintivamente, ele se jogou na frente de Sofia. O tiro ecoou pela floresta, e tudo parecia ter parado por um momento. A dor atravessou o corpo de Alexander, mas ele não desviou seu olhar de Sofia. Ele a estava protegendo, a amando de todas as formas possíveis, mesmo que tivesse que pagar o preço mais alto. Os seguranças correram até a cabana, encontrando Alexander ferido, abraçado a Sofia, enquanto ela chorava desesperada. Eles dominaram Helena e acionaram o socorro para Alexander. Sofia, está tudo bem? Alexander conseguiu sussurrar, tentando confortá-la, mesmo com a dor cortando seu corpo. Você está bem? Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu entre soluços, estou, mas você está ferido. Você me salvou, você... Ela não conseguiu terminar a frase, abraçando-o mais forte. Ele sorriu fraco, apesar da dor. Eu morro por você, Sofia. Eu te amo. O helicóptero chegou rapidamente, e Sofia não hesitou. Ela o acompanhou até o hospital,
a mente cheia de medo e esperança ao mesmo tempo. O médico informou que o tiro tinha pego de raspão, que ele ficaria em observação. No quarto do hospital, Alexander olhou para ela, sua expressão de arrependimento sincero. Sofia, me perdoe, o que eu fiz foi muito errado. Mas eu quero que saiba que quando eu te encontrei na rua e te levei para o castelo, eu não tinha esse plano em mente. Eu não pensei que as coisas iam acontecer assim. Sofia olhou, sentindo a sinceridade em suas palavras. O coração dela se aquecia com o gesto de proteção que ele teve, apesar de toda a confusão. Eu acredito em você, Alexander. Você quase morreu por mim. Eu te amo. Eles se beijaram suavemente, com uma paixão que não precisava de palavras. Era a prova de que sentimentos mais profundos podem ser mais fortes que qualquer adversidade. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e o rei George entrou, olhando para seu filho com preocupação. Filho, você está bem? Alexander sorriu, aliviado por ver o pai. Estou, pai. Ele olhou para Sofia, a mulher que mudará tudo em sua vida. Esta é Sofia? O rei perguntou, com um sorriso sincero. Sim, é ela, respondeu Alexander com um brilho nos olhos. O rei observou Sofia com um olhar avaliador, mas logo se suavizou. Agora eu entendo por que você abriu mão de tudo. Realmente, ela é uma garota muito bonita. Ele fez uma pausa, olhando para os dois com um olhar de aprovação. Helena ficará muito tempo na cadeia, eu mesmo vou garantir isso, e quanto a vocês eu espero que sejam felizes juntos. Você tem a minha bênção. Sofia sorriu, sentindo a acolhida no gesto do rei. Obrigada, pai. O rei assentiu, virando-se para sair. Foi um prazer, Sofia. Tenho certeza de que você será uma ótima rainha, ele disse com um sorriso, antes de sair. Alexander e Sofia se olharam, seus corações batendo em uníssono. A partir daquele momento, eles sabiam que, apesar dos obstáculos, estavam juntos em tudo. A história deles ainda estava apenas começando, mas o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Passaram-se algumas semanas desde o incidente na cabana. Sofia agora estava com quase 2 meses de gravidez, e a vida parecia finalmente seguir um caminho de felicidade para o casal. O casamento, tão aguardado, estava prestes a acontecer, e Sofia estava radiante. Ela usava um vestido branco deslumbrante, que parecia ter sido feito sob medida para ela, sua barriga já começando a se destacar levemente, mas sua beleza ainda mais evidente. Alexander estava ao seu lado, sorrindo com uma felicidade genuína, que iluminava seu rosto. O casamento seria uma grande celebração, mas, para Sofia, o que mais importava era estar ao lado de Alexander. Eles haviam enfrentado tantos obstáculos, e agora, finalmente, podiam seguir em frente com seus sonhos. No salão, o ambiente estava deslumbrante. O altar estava decorado com flores brancas e douradas, e os convidados estavam ansiosos para ver o momento que selaria o amor entre os dois. Enquanto a música suave tocava, Sofia caminhava em direção ao altar, o coração batendo forte. Ela olhou para Alexander, que sorria, esperando por ela com os olhos brilhando de amor. Ela deu o último passo até ele, e ele a puxou gentilmente para perto, sussurrando, "Você está linda, Sofia. Eu ainda não acredito que sou tão sortudo." Ela sorriu, tocando seu rosto com a mão. "Eu sou a sortuda, Alexander. Eu te amo." O padre começou a cerimônia, sua voz suave ressoando na igreja. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de 2 corações que se encontram no amor verdadeiro e no compromisso eterno. Alexander, você aceita Sofia como sua esposa, prometendo amá-la e respeitá-la em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Alexander segurou as mãos de Sofia, olhando nos olhos dela. Sim, eu aceito. Prometo ser fiel e te amar, Sofia, em todos os momentos da nossa vida. Você é a razão pela qual eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto. Você me faz ser uma pessoa melhor, e eu farei o mesmo por você. Sofia sentiu os olhos marejados, mas não se conteve. Ela sabia que ele estava falando a verdade,
cada palavra que saía da boca dele. O padre sorriu e então se virou para Sofia. Sofia, você aceita Alexander como seu esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e em todos os momentos da vida de vocês? Sofia, com a voz embargada pela emoção, respondeu, sim, eu aceito. Eu te amo mais do que eu jamais poderia expressar com palavras. Você é minha vida, meu tudo, e prometo estar ao seu lado para sempre. O padre fez uma pausa, olhando para os dois com um sorriso afetuoso. Que Deus abençoe essa união. Com base no compromisso que acabaram de fazer um ao outro, eu agora os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva, Alexander. Alexander não precisou de mais nada. Ele puxou Sofia para si, beijando-a com tanta paixão e ternura que parecia o mundo inteiro ter desaparecido ao redor deles. Aplausos e gritos de felicidade preencheram o salão, mas para eles, nada mais importava. Era como se estivessem sozinhos, vivendo aquele momento perfeito. Em um lugar distante, o pai de Sofia e a madrasta acompanhavam o casamento pela televisão, perplexos. A festa estava finalmente acabando, e o grande dia de Sofia e Alexander chegava ao fim. A noite caía suavemente sobre o castelo, e o silêncio do ambiente refletia a paz que ambos sentiam após tantas reviravoltas em suas vidas. O casamento, com todos os seus momentos emocionantes e alegres, agora dava lugar a um momento mais íntimo e tranquilo para o casal. O quarto preparado para eles estava deslumbrante, decorado com flores brancas e douradas, e uma cama de dossel que parecia saída de um conto de fadas. Alexander e Sofia entraram no quarto, ainda imersos na felicidade do dia, mas agora sozinhos, como marido e mulher. Sofia sorriu enquanto Alexander a puxava para perto dele, abraçando-a com suavidade. O calor de seu corpo contra o dela a fez suspirar, e ele a beijou com carinho, suas mãos acariciando sua pele de forma suave e afetuosa. Eu te amo tanto, Sofia, ele sussurrou contra seus lábios. Seu coração batia acelerado, e ele sentia uma felicidade imensa por finalmente tê-la ao seu lado, de forma plena. Sofia sorriu, acariciando o rosto dele com as mãos. Ela também sentiu o mesmo, uma felicidade indescritível que fazia tudo ao seu redor parecer pequeno, irrelevante. Só existiam eles dois. Eu te amo, Alexander. Você me fez acreditar que o amor verdadeiro pode ser real. Ele a beijou novamente, dessa vez com mais desejo, como se quisesse mostrar o quanto significava para ele. Aos poucos, ele foi tirando a camisola de Sofia com uma delicadeza que tocava seu coração, e, quando ela estava completamente nua diante dele, ele se ajoelhou à sua frente e deu um beijo suave em sua barriga. Eu te amo muito, Sofia, ele disse, a voz embargada pela emoção. Você mudou a minha vida. Sofia olhou para ele, tocando suavemente o cabelo dele, sentindo o amor incondicional em cada palavra. Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto, sendo amada assim, com toda a sinceridade de um homem tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão delicado com ela. Ele se levantou, puxando-a para a cama, onde se deitaram juntos. As mãos de Alexander começaram a acariciar seu corpo lentamente, explorando-a com uma suavidade que a fazia suspirar. Cada toque, cada carícia, era uma promessa de um futuro juntos, sem mais mentiras ou segredos. Sofia fechou os olhos, deixando-se levar pelas sensações. O desejo de ambos crescia a cada instante, e ela podia sentir o amor pulsando entre eles. Agora, eu vou fazer amor com a minha esposa, Alexander sussurrou, sua voz carregada de desejo, e a beijou com uma paixão ardente. Seu corpo se movia suavemente sobre o dela, como se quisesse sentir cada parte dela de uma maneira profunda e completa. Os dois se entregaram ao momento, sem pressa, sem preocupações. Só eles dois, unidos pelo amor e pelo desejo, finalmente podiam ser completamente felizes. Não havia mais nada entre eles, só a conexão genuína que ambos compartilhavam. E, naquela noite, finalmente puderam se amar, sem sombras ou dúvidas, apenas o amor puro e verdadeiro, sabendo que o futuro os aguardava, cheio de promessas e felicidade. Eles estavam juntos, e isso era o suficiente para que se sentissem completos. No silêncio do quarto, apenas o som suave da respiração e os batimentos de seus corações acelerados preenchiam o espaço.
Alexander e Sofia estavam prontos para a vida que agora compartilhariam. Eles seriam, de fato, felizes para sempre.